Hello, Bia. Bom dia, Bia, tudo bem? Bom dia, Davi. Gente, olha só, tem uma correção de exercícios, né? Bom dia, Kaique. Bom dia, Natália. Bom dia, Rafael. Tem uma correção de exercícios para nós fazermos, né? Eu passei para casa, como vocês bem lembram, né? Bom dia, Rafael. Então, nós vamos começar com a página 211, né? Bom dia, Thaís. Então, nós vamos começar pelas atividades da página 211, né? Gramática. Tenho certeza que todo mundo fez os meus trabalhos, né? Deixa eu só abrir aqui. Chegou julho, hein, gente? Bom dia, Milene. Bom dia, Hugo. Gente, vocês estão vendo a tela aí direitinho? Tá vendo, né? Como é que pode, né, Rafael? Já chegamos a julho, cara. Isso não passa, né? Vamos lá, gente. Então, tá assim. Leia esta opinião a respeito de um projeto de adaptação que visa a facilitar a leitura de obras de Machado de Assis. É melhor que o sujeito comece a ler através de uma adaptação bem feita de um clássico do que seja obrigado a ler um texto legível e compreensível segundo a linguagem e os parâmetros culturais naturais. Olha só, gente. Esse texto aí, embora não seja literatura, é bom nós falarmos, por quê? Porque as pessoas elas tendem a adaptar, né? Fazer adaptações de um clássico. Geralmente, essa coisa de história em quadrinhos para criança, eu não acho legal. Por quê? Porque eu acho que existe uma hora que a criança ela pode ter contato com o clássico, e se é um clássico, você está fazendo história em quadrinhos, está deixando de ser um clássico, né? Depois que leu a adaptação, ela pode pegar o gosto, entrar no processo da leitura e, eventualmente, se interessar por ler o Machadão no original. Agora dá uma machadada em um moleque que tem PlayStation 3, né, gente? Xbox, 1000 canais a cabo, toda a internet à disposição, é simplesmente burrice. Os dois termos em destaque, derivados por sufixação, reportam a Machado de Assis. Tal recurso atribui aos substantivos, respectivamente, sentido de peso e intimidade, ironia e simpatia, humor e reverência, simpatia e ironia, e tamanho e humor. Né?
Rafael, eu acho que é um pouco complicado isso, né? Sei lá, também não. Eu acho que ensino médio tem que ser clássico, né? Ensino médio você tem que ter direito tem que ir direto ao clássico. Eu não vou chegar para vocês e pegar uma obra, né, com a idade que vocês já têm e falar assim, vamos ler Machado de Assis História em Quadrinho. Ou, de repente, se você estiver achando muito difícil, por exemplo, Machado de Assis é difícil. De repente, se você estiver lendo um fragmento, de repente, na história em quadrinho, para você já se engajar no clássico, o que não pode é um aluno de primeiro ano ter uma leitura de 7, de 8, né? Por que eu estou perguntando? Por que eu estou falando isso para vocês? Olha só, não é, eu acho que não é errado você consultar algo que não faz parte da sua faixa etária. Por exemplo, gente, é, eu mesmo, quando eu estava na faculdade, eu era monitor da minha professora de gramática. Na hora, tinham pessoas, gente, que não entendiam a gramática não tinham algumas pessoas não entendiam a gramática como era realmente na essência dela, né? Como um estudante de letras deveria estudar gramática. O próprio Evanildo Bechara, ele fez várias edições do livro Gramática. Ele fez uma gramática para estudantes de fundamental, fez uma para estudantes do médio, fez uma para estudantes de faculdade, fez uma para o curso de letras. Então, ou seja, tinha uma hora que a minha professora de gramática estava na gramática dos estudantes de letras e as pessoas não estavam compreendendo, gente. Tinham que voltar para, sei lá, sétimo ano. Às vezes a minha professora chegava e falava assim, não, mas o predicativo do sujeito na faculdade de letras. Tinha gente que não sabia o que era predicativo do sujeito na faculdade, gente. Como assim? Professor, Oi. o que quer dizer pejo? Oi? O que quer dizer pejo? Tejo? É tejo. É original, algo original, algo como se tivesse só uma forma e nessa forma tivesse um apogeu, que aquilo seria algo único e ao mesmo tempo não teria como uma transformação. Você leu, Milene, na biblioteca, Gabriela? Machado de Assis é difícil, né? Esses dias a mãe do Kaique, ela me fez um desafio no Facebook, uma coisa que tinha que postar um livro, né, que fez parte da nossa vida durante o ano, né, durante os nossos anos de vida. E Machado de Assis, sem dúvida, ele fez parte da minha vida, né? Como ele vai fazer parte da vida de vocês também, né? Geralmente no segundo ano vocês vão ter um encontro assim com ele forte. Ler Machado de Assis não é fácil, é difícil. É muito difícil, tá? Turma, então vamos voltar aqui, né, para. Então, no caso, qual seria a resposta da número 1? Seria... Ué, mas você não fez, não, Rafael? Isso não é trabalho de casa. É a letra D de dado, né? Considere as duas palavras do quadro a seguir e, a respeito de suas estruturas mórficas, assinale a afirmação correta. Escurecer e esclarecer. Elas formaram a partir de um par de antônimos, escuro versus claro. Por isso, seus significados também são antônimos. Escurecer, esclarecer. Ambas apresentam o prefixo eis, que tem nas duas o mesmo valor semântico. Gente, escurecer, ela não apresenta prefixo, né? Ela apresenta apenas sufixo, que é o ecer. Ambas apresentam o prefixo eis, mas em cada uma delas, esse prefixo tem um valor semântico diferente.
Não, porque a palavra escurecer não tem prefixo. A primeira é formada por dois morfemas, radical mais sufixo, ok? E a segunda por três. Prefixo mais radical mais sufixo. De claro, de uma palavra que existe, esclarecer, e o EC, no caso, sufixo. As duas apresentam os mesmos tipos de morfemas. Não, você acabou de checar na D que não, né? E na C também que não. Então, no caso, a 2 seria a letra D de dado. Mais uma vez, a letra D de dado. Ué, gente, a Yasmin tinha entrado, ela saiu. É o que? Conexão isso? Leia o texto do poema Num Planeta Enfermo, de Carlos Drummond de Andrade. Quer ler, Rafael? Pode ser. Aquela interpretação bacana, por favor? Então vamos lá. Pesadelo? Sinal dos tempos? Jeito novo de punir as cidades, pois a Bíblia esgotou... Não, jeito novo de punir as cidades, pois a Bíblia esgotou os castigos de água e fogo? Entre flocos de espuma detergente vão se findar os dias lentamente, de pecadores e não pecadores. Se pecado é viver entre rios e peixes, e chaminés sem filtros e monstros multinacionais, onde quer que valha mais do que a vida. Gente, lembra que eu falei para vocês que a literatura ela sempre vai falar de religião? Ela vai falar de religião, mas numa questão simplesmente de citação. Ela não caramba, aí está falando de Bíblia, e todo mundo vai ser evangélico. Não, gente. Está falando do padre, quer que todo mundo se... Ontem a gente estava falando sobre padre no segundo ano, em literatura. Ai, agora tem um ter católico. Não. Está falando sobre o Urubá, do candomblé. Ai, todo mundo faz parte do candomblé. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Porque esse pessoal é muito ignorante, gente, sabe? Esse pessoal é muito ignorante. Eles acham que uma citação que você está fazendo significa que você faz parte de uma seita macabra da meia-noite. Ai, pelo amor de Deus, gente, quanta ignorância. Então, olha só, a respeito da palavra monstros multinacionais, no verso 8, identifique a afirmação correta. A relação de sentido entre esse neologismo e os demais elementos contextuais evidencia que a palavra foi criada pelo poeta com a intenção de enaltecer a importância das grandes empresas para o desenvolvimento de uma região, apesar dos problemas ambientais gerados pela... Não, né, gente? Até porque uma multinacional, todo mundo sabe que vai gerar esse tipo de situação. O neologismo, todo mundo está lembrando o que é neologismo, né? Que não tinha no livro, eu expliquei no chat. Eu acho que o Breno está aqui, Rafael. Eu vi o Breno aí hoje. Ele estava por aqui. Está aqui, ó. Aí. Rafael tem uma coisa meio boêmia, né? Meio poeta. Lembra um professor meu de literatura, professor André. Ó, o neologismo é uma referência valorativa a enaltecer as dimensões físicas gigantescas das empresas e o imenso poder econômico de que essas corporações internacionais dispõem. É uma referência... Não, gente, não está valorizando, ao contrário, né? No neologismo, o primeiro elemento formador acrescenta à palavra original uma carga semântica de valor negativo. Sim, denunciando a postura inconsequente das grandes empresas também, que, ávidas por lucros, não se preocupam com os danos ambientais provocados por suas atividades industriais. Opa, chegamos aí. Nem precisa ler as outras opções. No caso, turma, seria a letra C.
Que isso, Breno? O senhor é uma pessoa indelével, né? O senhor é inesquecível. Não tem como não lembrar, né? Vamos à próxima, número 4. No conto A Hora e a Vez de Augusto Matagalés, gente, só está falando de literatura, meu Deus, de Guimarães Rosa, o protagonista, Inhô Augusto, é um sertanejo briguento, valentão e cruel. Certa ocasião, jagunços inimigos o espancam cruelmente e marcam sua pele com ferro em brasa. Abandonado para morrer, salvo por um casal, mãe Quitéria e pai Serapião. Leia um trecho do conto em que o Augusto conversa com mãe Quitéria. Vai, Breno. Desonrado, desmerecido, marcado a ferro, feito reis, mãe Quitéria, e assim tão mole, tão sem homência, será que eu posso entrar no céu? Obrigado, Breno. Uma das características do estilo literário de Guimarães Rosa é a criação de neologismos. Turma, o Guimarães Rosa, vocês vão aprender no terceiro ano. Esse cara aí todo mundo gosta. Por que esse cara aí, né? Porque ele irá criar palavras que fazem parte do sertão nordestino. E os alunos têm uma grande proximidade com ele, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, é literatura com palavras simples, então todo mundo consegue entender. Maria Júlia Calentona. Por meio de quais se revelam aspectos peculiares de seus personagens ou de que ele narra ou descreve. Olha só, turma. Transcreva o neologismo desse texto. Identifique seus morfemas e indique pelo menos 2 outras palavras dicionarizadas que também sejam formadas por esses mesmos elementos mórficos. Opa! Opa, opa, opa. Contos gramática acrescenta-se, tem literatura, que surpresa. Mas não, você deixa de ser irônico, hein, Breno? Sim, senhor. Vai estar presente em tudo, né, Breno? O Luiz Eduardo, não é o Vargas, não, o Luiz Eduardo Araújo. É o irmão da Luísa, do 9º ano. O Luiz Eduardo, ele é super dedicado, né? Aí teve um dia, no ano passado, que eu estava ensinando literatura, só que eles sempre participaram bastante das aulas de literatura, né? E teve um dia que eles não fizeram um trabalho que eu pedi, um trabalho, aqueles trabalhos que eu faço, né, de autor, tipo feira. E aí eu falei assim, que isso, gente, que absurdo, vocês fizeram um trabalho, vocês não gostam de literatura? O Luiz chegou, Breno, para mim, ele fez uma leitura parecida com a sua. Ele falou assim, professor, mas quem disse que eu não gosto de literatura? Eu gosto de literatura, o senhor está generalizando. Ele falou isso para mim, olha isso. O senhor não pode dizer que eu não gosto de literatura se uma parte da turma não gosta. Eu gosto, eu leio. Gente, o garoto me provou. E a mãe dele, depois, em conversa comigo, sempre falou, né, que estimulou a literatura. A mãe dele é enfermeira. E a mãe dele, por pouco, não foi professora de língua portuguesa e literatura. Então, isso que você está falando, Breno, faz lembrar Luiz. O Luiz tem um discurso assim. Eles discutem muito, né? O segundo e o terceiro ano eles discutem muito literatura. Eu estava até falando com a Suzana isso ontem sobre vocês. Suzana, eu preciso fazer o primeiro ano entrar em literatura, que eles não entraram ainda. Aí, mas eu vou conseguir, né? Eu estou conseguindo, né? Breno falando isso, olha, né? Opa, sou um professor feliz. Rafael Joia, que participava da aula, agora ficou mudo, entendo isso. Cuba, não estou dizendo que você não participa, não, tá? Você participa bastante. Você também, tá, Breno? Rafael Joia, ele deve estar todo descabelado, eu não quero falar, eu vou morrer, pelo amor de Deus, hein, Rafael? Então, olha só, gente, tem uma palavra aí que é o neologismo, que no caso seria omência, né? Omência. Essa palavra é um neologismo.
A Thaís, de vez em quando, participa. A Bia, de vez em quando, participa. Natália Larúbia deve estar participando em... O Hugo também participa, de vez em quando. Natália Larúbia deve estar participando, assim, concordando, mas não falando. Então, olha só, gente. No caso, seria omência. Qual foi o que? Para de falar desse jeito comigo. Eu, hein? Omência. Então, no caso, omência, turma, eu tenho o quê? Radical Maju Carentona. Eu tenho radical. Qual seria o radical, gente? Homem. Eu peguei a palavra homem toda. Vou colocar aqui destacado, homem. Não, eu estou estranhando, né? Porque é aula de gramática, vocês sempre falam que gostam de participar em gramática, que o problema de vocês é literatura, e aí não participa e fica esquisito, né? Mais sufixo. Qual seria o sufixo aí? Sufixo ência. Gente, pelo chat é ruim, né? Porque não dá para destacar. Então, olha só. Esse mesmo morfema ocorre. Morfema, vocês estão lembrando que é elemento mórfico, né, turma? A volta dos quadradinhos, pois é. Esse mesmo morfema ocorre, por exemplo, gente, nas palavras demência, né? Paciência, carência. Gente, calma aí, demência não, demência não. Não, demência não. Dormência sim, demência não. Carência, tô maluco, carência, ausência, etc, né? Por que essa interrogação é sobre o que eu estou falando ou sobre o que o Hugo está perguntando, o que o Rafael Cubo está dizendo? Então, olha só, turma, vamos para B, né? Que sentido tem nesse contexto esse neologismo? Turma, vocês estão lembrando o que é neologismo? Né, Rafael? Eu também tenho essa impressão. Todo mundo sabe que é neologismo, né? Eles quem? Matemática e gramática? Gente, a matemática vai estar presente em tudo. Como o português também vai estar presente em tudo. Português e matemática são bases, né? São matérias bases. Então, vamos lá. Vamos para 4B. No caso, o personagem afirma que está desonrado, né? Desmerecido, marcado a ferro. Certo, turma? Tão mole. Ou seja, sem força, né?
Ele se sente humilhado. Rebaixado. Sem força física e moral também, né? Nossa, é a Teva isso, hein? Isso, no caso, seria o significado da palavra homência. Gente, vocês já viram alguém criar alguma palavra? Vamos à próxima, turma. A questão 5, né? Considere estas 4 palavras. 1, desarmado. 2, desalmado. 3, espalhar. 4, espelhar. Identifique se houver o sufixo de cada uma delas. B, identifique se houver o prefixo de cada uma delas. C, a palavra 1 e 2 formadas pelo mesmo processo, justifique. E as palavras 2 e 3, justifique. E as palavras 3 e 4, justifique. Palavrinha que a aluna adora. Rafael, essa palavra existe. Ou você está de deboche porque não está com S? Existe. Ou tem razão, existe sim. Existe, filho. Não, mas aí vocês estão falando palavras que são erros ortográficos. Salsicha. Meu pai falava salsicha. Meu pai falava salsicha, gente. McDonald's. E aí, se alguém corrigisse McDonald's, é McDonald's, eu como Big Mac. Era uma coisa mais ou menos assim. Grande, né? Então, se nós estivéssemos na sala, eu agora ia fazer uma brincadeira com vocês. É grande a palavra, né, Major? Então vamos lá, identifique se houver o sufixo de cada uma delas, né? Então vamos lá, gente, para 5A. 5A. Então vamos lá. Em 1, eu tenho ado, né? Isso. Em 2, eu tenho ado também. Em 3, eu tenho ar. E em 4, eu tenho também ar. Agora vamos para 5B. Identifique se houver o prefixo de cada uma, né? Em 1 eu tenho des. Em 2 eu tenho des também. Em 3 eu tenho ex. Tenho ex. E por último, a 4, né, turma? A 4 não tem. 4 não tem prefixo. 4 não tem prefixo. Agora eu me lembro de uma super interessante que eu li, que tinha uma matéria sobre sotaques. Ela tinha uma espécie de trava-língua. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Ah, sim, Rafael. Vamos para 5C.
5 ou 6. Então, vamos lá. Palavras 1 e 2 formaram-se pelo mesmo processo? Justifique. Não, né, gente? Não foi pelo mesmo processo. Não foi pelo mesmo processo, né? Então, vamos lá. Não, né? Então, vamos explicar mais ou menos aí. Desarmado. Desarmado, eu tenho... Oi, deixa eu... Desarmado, eu tenho derivação sufixal, né? Não, derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, né, turma? Lembram disso? Que eu tenho a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo? Depois eu vou para a próxima palavra, que é desalmado. Né? Desalmado é parassintética, né? Desalmado é parassintética. Por quê? Almado, essa palavra não existe. E desalme, né? Então, é diferente da de cima, do desarmado. Então, desalmado, desalmado. Então, vamos lá. É parassintética, né? Parassintética. Gente, parassintética, você pode chamar também de parassíntese, tá? Gente, todo mundo entendeu o que seria parassintética? Ó, se eu tirar, né? Já, Rafael, então tá. Se eu tirar o ado, né? Desalme, existe? Não. Se eu tirar o desalmado, existe? Não. Ela tem que existir ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Agora, no caso, tem a outra palavra aí, né? Ah, não, no caso, a 1 e a 2, né? Agora, e as palavras 2 e 3? Justifique. 2 e 3, né? 2 ao máximo. Sim, gente, a 2 e 3, sim. Né? Então, no caso, sim. Por que no caso aqui seria sim? Porque desalmado é parassintética. E no caso, espalhar também é parassintética, né? Até o H, sem o AR. E palhar, vamos palhar hoje? Não, né, gente? O que é palhar hoje? Sim, parassintética. Então, olha só. Agora vamos para 5D, né? Gente, na verdade, essa foi a 5D, né? Desculpem, foi a 5D essa. Agora nós vamos para 5E. E as palavras 3 e 4? Justifique. Não, né, gente? Não. Espalhar é derivação parassintética, como vocês já sabem. Né? E espelhar é derivação sufixal.
Porque o espelhar vem de espelho, né? Então, o ex aí não vai ser prefixo. Então, vamos lá. Não, né? Não. Pois. Ah, três, né? Que no caso seria espalhar. Pois a tez é parasintética e a quatro, e no caso a quatro, sufixal. Oi, gente. Então, agora vamos à página 215. A página 215, né? Considere estes dois verbetes transcritos no dicionário Hawaii eletrônico. Boquirroto, adjetivo, substantivo masculino, que ou quem não consegue guardar segredos, indiscreto, boca rota. Boca rota, adjetivo de gênero e substantivo de dois gêneros, boquirroto. Relativamente a essas duas formas, assinale a afirmação incorreta. Sabendo-se que roto significa esburacado, rasgado, conclui-se que em ambas ocorre um processo metafórico de atribuição de sentido. B. Elas constituem formas variantes, isto é, grafias ligeiramente diferentes de uma mesma palavra, tal como acontece também com muitas outras palavras, loira, loura, relampear e relampejar, relampandejar, relampaguear. Ambas formaram-se por composição, processo geral, segundo o qual duas ou mais palavras ou radicais já existentes se combinam para constituir uma nova palavra. A primeira formou-se por composição por aglutinação e a segunda por composição por justaposição. Não. Como se trata da mesma palavra, ambas se formaram pelos mesmos processos, composição por justaposição. Sim. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado, Jean. Então, vamos lá. No caso, seria a E. 2. Em prova escolar, em uma prova escolar, uma das questões perguntava se a palavra planalto e chuveiro era formada pelo mesmo processo e pediu aos alunos que justificassem a resposta. Um dos estudantes respondeu o seguinte: as duas são formadas por composição por aglutinação, porque nas duas aconteceu a alteração da forma de uma das palavras plano, perdeu o O, e chuva perdeu o A. Pergunta: se a resposta dada por esse aluno está correta, justifique. Apenas em planalto, né, gente? Bem, turma, olha só. Obrigado, Rafael. Obrigado, Jean. Então, nós paramos na 2, né? Na próxima aula, nós vamos continuar na página 2. Desculpem, no exercício 2 da página 215. Então, é isso, turma. Obrigado aí, tá? Fiquem com Deus e até semana que vem. Um beijo grande.